Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Emily Chaves e hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho, que toda semana temos vídeos novos aqui para te ajudar no seu processo, para edificar sua fé com palavras do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar nessa caminhada. Curta nosso vídeo e compartilhe. Quanto mais vocês curtem o vídeo, quanto mais você é abençoado, curtir esse vídeo, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e encaminha para um número maior de pessoas. Vamos para o nosso vídeo? No vídeo de hoje, eu queria te convidar a abrir lá em Romanos. Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a Roma. E ali tem inúmeras instruções para as nossas vidas atuais. E por isso eu queria te convidar a abrir no capítulo 8, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. E diz assim: porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Essa versão que eu li é a versão King James. E eu queria ler para vocês uma outra versão que está aqui. E a versão NVI, que é a nova versão internacional, diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que essa mensagem quer dizer para mim e para você? Essa mensagem, nós vamos destrinchar ela aqui. Se eu pudesse resumir com uma frase, seria: você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. Olha o que o apóstolo Paulo está falando lá nessa carta para Roma. A natureza criada, as pessoas que o Senhor criou, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou nessa primeira versão que eu li, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Bom, a gente escuta muitas pessoas falando assim: ah, eu sou filho de Deus e tá tudo bem. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, filho de Deus, filho de Deus. Será que todos nós somos filhos de Deus? Eu preciso te falar uma coisa que pode pegar no seu coração. Todos nós podemos ser filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Porque para ser filho de Deus, tá lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é filho de Deus, Emily? Todo aquele que nele crê. Nele quem? Em Jesus. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Este é chamado Filho de Deus. Jesus veio a este mundo, ele era o único Filho de Deus, ele era unigênito. E ele veio para deixar de ser unigênito e passar a ser o primogênito. Ele deixou de ser o único para, a partir de agora, todo aquele que nele crê seja chamado Filho de Deus. E a natureza criada está numa ardente expectativa da manifestação destes filhos de Deus. Quantas pessoas estão passando por tantos sofrimentos? Quantas pessoas estão com os corações dilacerados? Quantas pessoas estão enfrentando desertos e não sabem para onde olhar? Não conseguem enxergar uma únicazinha luz no fim do túnel. Só que eu e você
somos filhos de Deus. Somos cristãos. Nós cremos no nome poderoso de Jesus. Nós sabemos que essa luz que essas pessoas estão procurando no fundo do poço, lá no final do túnel, é Jesus. E essas pessoas estão desesperadamente esperando eu e você crescer. Como assim crescer, Emily? Crescer em estatura? Não. Crescer emocionalmente. Crescer espiritualmente. Amadurecer. Porque não tem como eu, sendo filha de Deus, estando ainda na imaturidade emocional e espiritual, querer ajudar o meu irmão. Porque eu, quando estou na imaturidade, eu, quando estou nessa posição de imatura, eu não vou ajudar ninguém, porque eu vou olhar para os meus próprios interesses. Porque existem feridas gritando dentro de mim, falando, oi, olhem para mim, olhem para mim. Essas pessoas são pessoas egoístas. Pessoas feridas são pessoas egoístas. Querem atenção só para elas, querem que, em vez de servir, querem ser servidas. E quando vão servir, não, eu vou servir, agora vou ajudar. Lá no fundo, com suas feridas, estão sempre esperando algo em troca. Por isso, vem a frustração. Nossa, mas eu ajudei tanto fulano, e agora fulano nem me retribuiu. Você ajudou de coração? Pelo princípio mesmo de servir? Ou você ajudou esperando algo em troca? Isso é barganha. Vocês conseguem compreender? Pessoas feridas vão ferir. Pessoas feridas vão olhar para os seus interesses. E muitas vezes nem é por maldade, mas é pelas suas próprias feridas. Estão tentando sair desse oceano de dor aqui dentro, que está afogando, que está sufocando. E aí precisam dessa atenção, precisam ser servidas para se sentirem amadas, para se sentirem úteis, para se sentirem valorizadas. Mas eu quero te falar uma coisa, se você é uma dessas pessoas, você precisa crescer. Existem pessoas que estão precisando desesperadamente da sua ajuda. Existem pessoas que estão precisando dos seus conselhos. Existem pessoas que estão precisando da sua voz, da sua palavra. Existem pessoas que estão precisando de orientações que o Espírito Santo vai te revelar lá no seu secreto. Existem pessoas que estão esperando você crescer. Enquanto você viver nessa bolha de imaturidade, você está deixando de ajudar muitas pessoas. Ah, Emily, mas agora eu não estou pensando em ajudar, eu estou precisando ser ajudada. Tenta fazer o caminho reverso. Começa a escutar o testemunho das pessoas. Começa a escutar o problema das pessoas. Começa a servir as pessoas sem ajudar nada em troca. Procure pessoas que estão em condições abaixo da sua. Para você ver o quão abençoada você já é. E o quanto você pode colaborar e servir na vida do próximo. Essas pessoas que estão nessa bolha de maturidade, que estão precisando crescer, se você é essa pessoa, abra os seus ouvidos e escute. Eu pontuei aqui alguns pontos para ver se você se encaixa nessas características, para ver se você se encaixa neste perfil. Porque se você se encaixar, você precisa crescer. Existem pessoas que estão precisando do seu despertar. Existem pessoas que estão precisando do seu sorriso. E muitas vezes você não está conseguindo sorrir. Por maldade? Não, é pela sua própria dor. Mas quando nós nos permitimos sair dessa bolha, porque a vida é feita de escolhas. Se você está escolhendo permanecer no lugar que você está, no lugar dentro dessa bolha, nessa posição de vitimismo, é porque alguma vantagem você tem. E muitas vezes, essas vantagens são algumas migalhas que as pessoas estão te dando. Mas eu quero te falar uma coisa. O que eu acabei de ler? Que a natureza criada aguarda
A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filha de Deus, você não tem que se contentar com migalhas, porque o seu pai é o rei. O seu pai é o dono disso daqui tudo. Ele não está aqui para te oferecer migalhas, ele está aqui para te oferecer banquete. Mas por que que muitos filhos de Deus não estão acessando, não estão à mesa com o pai comendo deste banquete? Porque ainda não cresceu. Porque ainda são bebês na maturidade. E é esse despertar que a gente precisa ter. Porque existem pessoas lá fora que nem conhecem o nome de Jesus. Existem pessoas lá fora que nem sabem quem foi, quem é Jesus. Existem pessoas lá fora que estão desesperadas na dor. Existem pessoas lá fora que estão chorando, precisando de um abraço e de uma palavra que você sabe. Ai, Emily, mas eu não sei nada. Sim, nós estamos em processo de construção, nós estamos em processo de crescimento todos os dias. Nós estamos em processo de adquirir esse conhecimento. Mas quantas pessoas não sabem o que você sabe? Passe o que você sabe. Assim como existem pessoas que sabem muito mais que a gente, existem pessoas que estão precisando do pouco que nós temos. Do pouco que nós temos para oferecer para elas. E o nosso pouco é muito para essas pessoas. E por que que nós estamos privando o muito para essas pessoas? O muito para o meu próximo? Porque eu estou mergulhada na minha dor. Muitas vezes eu não acolho um irmão, eu não acolho uma irmã por causa das minhas inseguranças. Por causa das minhas feridas. E se eu parar de olhar para o problema dos outros e passar a olhar para os meus problemas, eu vou deixar Jesus entrar e curar. Quantos filhos de Deus conhecem Jesus de ouvir falar? Nós precisamos conhecer Jesus de perto, de sentir, não de ouvir falar, mas de ver, de presenciar o que o Senhor faz em nossas vidas, de deixar Ele entrar e comandar a nossa vida. Porque primeiro Jesus faz na gente, dentro da gente, para depois Ele fazer através da gente. Porque muitas pessoas, quando aceitam Jesus, falam, eis-me aqui, meu Pai, eu quero servir, eu quero ajudar. E quando começa a servir, quando começa a ajudar, começam a se frustrar com tantas pessoas e de repente não quero mais servir, não quero fazer mais nada, não quero ajudar mais ninguém. É porque você não está preparada ainda. Porque nós não podemos entrar de cara achando que nós estamos preparados. Não! Primeiro o Senhor faz o processo dentro da gente. Primeiro o processo começa com a gente. Para depois o processo ser através da gente. Para depois nós sermos esse canal de transmissão de bênção. Porque senão vem as frustrações. As pessoas muitas vezes focam em quê? Nas pessoas. Nós não podemos focar nas pessoas. Nós temos que focar em Cristo. Por isso que Ele primeiro trata a gente. Para depois ajudar outras pessoas através da gente. Eu quero ler para vocês aqui algumas características desses bebês, né? Dessas imaturidades, dessas características imaturas, para ver se você reconhece. Porque o primeiro passo para a mudança é identificação. Porque a gente só muda aquilo que identifica. Por isso eu quero pontuar aqui alguns passos, porque se você não estiver identificando, você não vai mudar. Mas se você identificar, liga um pisca-alerta. Fala, será que eu preciso desse caminho, mudar esse caminho? Será que eu preciso olhar para essa área? Será que eu preciso crescer? Será que o meu emocional, o meu espiritual precisa amadurecer? E entre em oração com seu Pai, entre em oração com Deus e peça a Ele a direção, a orientação, né, o direcionamento para qual caminho você precisa seguir para o seu crescimento. Porque a natureza tem grande expectativa pelo seu crescimento.
Então eu quero pontuar aqui pra você, pessoas que vivem se comparando. Eu já fui essa pessoa, meus irmãos. Eu comparava o meu corpo, comparava o meu cabelo, comparava tudo, minhas roupas. A pessoa que vive se comparando com a outra é a pessoa que não sabe o seu valor. É a pessoa que não consegue olhar para si e ver quão importante eu sou, a minha identidade, eu sou filha de Deus. Então, se você é uma pessoa que vive se comparando, coloca um asterisco aí nesse seu ponto que você precisa crescer. Vive reclamando, nada tá bom, nada te satisfaz. Tudo tem que ter uma troca, eu tô reclamando de tudo. Isso é a pessoa dodói. Você não pode falar nada com ela que ela já torce o bico e já fica dodói. A pessoa não sabe receber um não. Olha, infelizmente eu não posso te ajudar nesse ponto. Nossa! Você viu tanto que Emily foi grossa? Eu não fui grossa. Eu apenas não passei do meu limite. Tudo tem limite, todas as relações vão ter limites. Se eu passo do meu próprio limite, eu estou dizendo não para mim e sim para você. A pessoa que não sabe falar não é aquela pessoa que se desrespeita. Eu estou me desrespeitando. Agora, a pessoa que sabe falar não para o outro, quando passa do meu limite, é aquela pessoa que está falando sim para si própria, para si próprio, e não para o outro. E isso não é afrontar o outro, não. Agora, o outro, se não souber receber esse não, sim, esse outro coloca um asterisco. Você está precisando crescer. Dificuldade de lidar com pontos de vistas diferentes, que foi o que a gente acabou de pontuar aqui, o meu não, o seu não. Discute por qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer assunto, né? Que entre na roda de conversa, a pessoa sempre discute, a pessoa sempre tem razão, a pessoa não aceita opiniões diferentes. Coloque um asterisco. Você precisa crescer. Demonstra insegurança constantemente. É a pessoa que quer ser aceita. É a pessoa que precisa ser aprovada o tempo todo. A pessoa que... Eu não estou dizendo aqui de ser grato, de honrar a vida do outro. É diferente quando eu falo a pessoa que aqui está sempre bajulando para ser aprovado, para ser aceito. Aquela insegurança. Eu já fui essa pessoa. Quantas vezes eu abri mão dos meus valores, eu abri mão dos meus princípios para poder ser vista, para as pessoas olharem para mim e falar: oi, Emily. Sabe quando a gente passa a mão no cachorrinho? Oi, cachorrinho. Isso é migalha. Se você está se contentando com esse tapinha na cabeça, preste atenção. Porque o Senhor não quer te dar tapinha na cabeça de: oi, tudo bem? O Senhor tem um banquete para te oferecer. Então você precisa curar, você precisa ressignificar essas inseguranças que estão aí dentro. E tudo isso, para isso, você precisa fortalecer a sua identidade. Ou melhor, conhecer a sua identidade. Como filhas de Deus, como filhos de Deus, a natureza criada espera a nossa manifestação. Então, para isso, nós precisamos crescer. Aquela pessoa que leva tudo pro lado pessoal, né? Eu falo uma situação aqui com você, ela tá falando de mim, nossa, Emily tá falando de mim, isso foi pra mim, nossa, uma postagem no Instagram, nossa, foi indireta pra mim. É a pessoa dodói. Eu tenho que pisar em ovos com ela, porque tudo fica de raivinha, tudo vira o bico. Será que você tá sendo essa pessoa? Será que você tá demonstrando essas atitudes? Eu sei que dói às vezes olhar e falar: eu faço isso. Mas esse é o primeiro caminho para a sua mudança. Esse é o primeiro caminho para o seu processo de amadurecimento espiritual e emocional. Emocional porque vai lá na sua ferida. E aí você precisa realmente de um profissional para poder te ajudar a identificar em qual ponto da sua história e o que aconteceu na sua história para você chegar a essa situação, a essa insegurança, a esse medo excessivo, a essa ansiedade, a esse ataque de raiva. O que aconteceu na sua história? Mas se você já estiver identificando alguns pontos desses, já é uma característica que você precisa crescer. E tudo na vida são escolhas. Escolha fazer diferente.
Escolha olhar para isso, mesmo doendo aqui do que eu estou falando com você. E falar, eu preciso crescer. Reconhecimento é o primeiro passo. E por fim, aquela pessoa que faz chantagem emocional com tudo. Você faz chantagem emocional com seu marido? Com seus filhos? Chantagem emocional com seus colegas? Tudo você usa de uma chantagemzinha emocional. E também aquela pessoa que não quer crescer. Existem pessoas que preferem ficar nessa posição de bebês. Existem pessoas que preferem ficar nessa posição de vítima do mundo. Porque tem alguma vantagem por trás disso aí. E infelizmente, o processo de mudança só acontece quando a gente quer. Porque ninguém muda ninguém. Apenas o Espírito Santo tem um poder de convencimento, do arrependimento e da mudança. O que cabe a nós é pontuar as coisas para poder ajudar o outro a identificar, mas sem afrontar. A partir do momento que a sua medida de amor for menor do que a sua crítica, se cale, porque a gente só pode ajudar o outro com amor, com respeito, ok? Então guarde esse versículo, porque a ardente expectativa da criatura, a natureza criada, o povo lá fora, espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Existem muitas pessoas esperando você crescer. Deus não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele quer usar a minha vida e Ele quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. E quando nós ajudamos Deus nesse papel de abençoar outras vidas, com toda certeza, nós estamos agradando o coração do Pai. E o Pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido no seu coração. Se você foi uma pessoa que identificou algum ponto que a gente conversou, eu espero que você tenha colocado os asteriscos aí, para você olhar com carinho para a sua história, para a sua vida, para os seus pontos, para tentar entender, para buscar entender o porquê que você está agindo dessa forma. E a partir daqui, a partir dessa identificação, você escolher fazer diferente, você escolher crescer. Porque nós precisamos crescer. Encaminhe esse vídeo para um número maior de pessoas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou no seu coração algumas pessoas para você enviar esse vídeo e ajudá-las nesse processo de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento emocional. Amém? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.